Boa noite, Sérgio. Boa noite, corredor. Boa noite, moça. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, tudo bem. Ótimo. Mudou? Agora não tem som nenhum. E agora? Também não? Que agora sou eu que não escuto, porque eu achei tudo mesmo. Só por isso também. Escuta vocês dois. Sim. Eu tô com esse livro aqui na mão. Jesus e Nós. Divaldo Franco. Bezerra de Menezes. Eu achei aqui um capítulo aqui bem bonito. Não sei se vai interessar. Chama A Era da Luz. 2 folhas apenas. Você escolhe para abertura ou para encerramento. Para encerramento. Para encerramento melhor. Beleza, então. Pelo menos eu já sei o que eu vou fazer. Boa noite, Nelson. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, Nelson. Boa noite, Sérgio, Marlene. Tudo bem? Tudo. Graças a Deus. Tudo em ordem. Boa noite a todos. Falou. Boa noite, Marcos. Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite. Tá bem.
Boa noite, Ivani. Tudo bem? Boa noite, Eduardo. Boa noite para todos. Tudo bem, Boa graças a Deus. noite. Boa noite. Como que você está se sentindo com um ano de mais experiência? Eu? Não senti muita diferença ainda, não. Nem me senti mais velha também. Ah, então tá ótimo. Isso que importa. Uhum. Boa noite, Inês. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Eduarda. Boa noite, Sérgio. Boa noite, querida. Boa noite. Essa série é boa, hein? Quem não assistiu, recomendo. Esse aí é o filme, né, série? Mas ela tem a série Outlander, não é? Não, esse daí, não. Esse daí é o último dos Moicanos. Nossa, mas até os atores são parecidos. É o filme. James Fraser. Ô, Eduardo, Boa noite, Luiz. Oi. Pai Nosso de quem? O Pai Nosso, quem está falando é Renato Pietro. Quem? Renato Pietro. Fernando Pietro? É. Boa noite, Chile. Boa noite a todos. Não, é Renato. Não era um tal de Rodrigo? Renato. Quem nada. É Renato Pietro. O que eu mando para você? Não estou ouvindo. O microfone tá fechado, Inês. Você está fechado com o microfone? Ai, desculpa. Se você puder mandar, eu prefiro. Pode mandar no meu particular ou no grupo, tanto faz. Você que sabe. Eu vou mandar no grupo de estudos, tá bom? Tá bom. Ótimo. Pronto. Obrigada. Depois eu vejo. Bom. Boa noite, Daniel. Boa noite, Papi. Boa noite a todos. Boa noite.
Boa noite, Adriana. Boa noite, Edu. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Neilda, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Ótimo. Então, vamos começar? Quem que faz a abertura? O Luiz que vai fazer a abertura. O Luiz está dando risada aí, porque está feliz. O Luiz que vai fazer a abertura hoje. Vamos lá, vamos tentar, né? Primeira vez é sempre difícil. Vamos, então, fechando os olhos e agradecendo o Eduardo pela aula que ele vai ministrar hoje. Vamos agradecendo aos mentores espirituais, todos que nos auxiliam, nos ajudam no entendimento das verdades espirituais, e vamos fazer vamos orar um Pai Nosso antes de começar os trabalhos, antes de começar a aula. Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende, a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Luiz. De nada, de nada. Então, só vou fazer um breve resumo do último capítulo. O som estava baixo. O que está perto aqui? Tem um microfone. Não, agora não tem mais não. Um breve resumo do capítulo anterior, onde o André Luiz, né, junto com o Vicente e Aniceto, chega naquele ponto de socorro, né, que fica no meio do umbral, esse posto. Então, algumas coisas que ele, né, chamou a atenção é que um muro que estava envolvendo todo aquele, né, que ele chama como se fosse um castelo feudal, estava sendo, ou seja, esse muro, né, estava envolvendo todo esse castelo. É como se fosse um grande hospital, né, que inclusive ele chama, tem vários não é leitos que ele usa uma outra palavra, mas simbolizando que tem várias camas, onde são todos aqueles aqueles espíritos que saem do umbral, que são recolhidos, eles vão para lá para serem cuidados, para que depois ou eles encarnam ou eles vão para alguma colônia. Então, esse caminho, esse ponto de socorro, fica entre a colônia não solar e a crosta terrestre. Quem está lá cuidando de toda desse castelo, digamos assim, né, desse ponto de socorro, é Alfredo. Alfredo e a Ismalha, que na verdade é a esposa dele, né, que de vez em quando visita o ponto de socorro. Ele vai, ele acolhe, né, cumprimenta o Aniceto, o que já conhece há muito tempo. O Aniceto apresenta o André Luiz e o Vicente, e aí o Alfredo leva ele para dentro de casa, vamos dormir, achava melhor descansar nessa noite do que seguir o caminho. Então, o André Luiz se depara, logo na entrada da casa do Alfredo, com
uma tela enorme, né, que é o martírio de Saint-Denis. E quando ele vê essa tela, o André Luiz, ele fala, nossa, eu já vi essa terra lá em Paris, né, tal. E aí o Alfredo conta a história que, na verdade, não só as telas, como algumas artes, tanto musicais, escultura e tudo mais, muitas vezes os artistas são levados para o plano espiritual, onde lá eles visualizam, né, no caso aqui foi a tela, e aí eles descem, né, acordam e fazem, né, a obra, né, de arte. E o Bonnat fez exatamente isso. Ele foi levado para o plano espiritual, mostraram para ele essa tela, e quando ele acordou, ele ficou assim, extremamente, diria assim, a minha palavra seria desesperado para acabar essa obra, que não via o momento de terminar essa obra. Então ele se dedicou 100% a essa obra. E, na verdade, a obra, ela foi feita por um espírito lá na França, porque esse Bonnat também é francês, né? Então, nessa colônia francesa, de uma cidade pequena, que o Bonnat foi até o plano espiritual, pegou toda essa, né, pegou, assim, ele visualizou, mostrou para ele essa tela, e ele fez a cópia, diríamos, né, da tela. Porém, a tela que está lá na casa do Alfredo também é uma cópia daquela que está lá na França, espiritualmente, né, não no museu. Então, basicamente é isso. Aí eles vão, né, vão ficar aí na casa do Alfredo para descansar e seguir no dia seguinte. E aí hoje, a Eduarda que vai dar o capítulo 17. Só deixa eu tirar o som. Boa noite para quem não falei, boa noite ainda. E o capítulo de hoje, capítulo 17, o nome do capítulo é O Romance de Alfredo. Então começa assim. Depois de alguns minutos utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, Alfredo convidou-nos à mesa, onde Ismália, com extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Então, eles foram descansar, né? Foram se recompor da viagem, né? Do trajeto desde nosso lar. E então, eles, como ele fala, utilizamos por nós no serviço da higiene reconfortadora. Então, também fazer-se essa higiene pessoal. Muito provavelmente não é com água e sabão como nós fazemos aqui no plano material, mas uma higiene para tirar até mesmo essa poeira densa que ele trouxe desse trajeto, né, desde nosso lar. Até uma forma de higiene espiritual. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham com grande júbilo a lhes transparecer no rosto. A palestra de Alfredo e as observações de Ismália estavam cheias de notas interessantes e educativas. Ou seja, eles eram um casal muito culto, um casal com conhecimentos, tinham requintes, tanto é que tinham obras de artes dentro da casa deles, lá no plano espiritual. E esse requinte, essa tratativa que eles tinham, era justamente uma manifestação dessa evolução espiritual que eles tinham ali dentro, né, da residência que eles viviam.
E qual a sua impressão dos serviços geral? Perguntou Aniceto, atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. Excelente, quanto às oportunidades de realização que nos oferecem, respondeu Alfredo em tom significativo. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. É uma lástima. Então, essa experiência que ele está narrando, que ele está se referindo, nada mais é do que era, né, do que a Segunda Guerra Mundial. Era o período da Segunda Guerra Mundial. E Alfredo está dizendo que não era só uma guerra de encarnados, mas também de desencarnados desequilibrados que estavam ainda muito ligados na crosta terrestre, ainda muito ligados naquela vibração de tensão, de violência. E essa ligação ela se dava de uma forma muito mais ampla, ela se dá, né, de uma forma muito mais ampla. É uma vibração repleta de ira, de preconceito, de rejeição, egoísmo, orgulho. Então, é o que se trata uma guerra, como que é essa vivência de guerra, um país contra o outro, assassinatos, né, porque genocídios, é uma violência muito intensa. Então, é justamente essa a mentalidade, a vibração que estava rondando tanto o plano material como também o plano espiritual. E os espíritos que estavam desencarnando, eles estavam desencarnando de uma forma desequilibrada, porque eles levavam com eles toda essa emoção, esse sentimento de quando eles estavam encarnados ainda, dessa revolta, dessa ira, né, da guerra em si, e tudo que a guerra traz junto com ela. E não é muito diferente da situação que a gente vive hoje em dia, né? Eu estava conversando com o Eduardo hoje de manhã e, assim, nada diferente. A gente ainda tem, assim, um agravante maior, porque naquela época não existia uma globalização como nós temos hoje em dia. As informações, elas demoravam um pouco mais de tempo para chegar, né, nos confins do mundo aqui de Brasil. Porém, a gente sentia todas aquelas modificações que estavam acontecendo, o Brasil entrando de uma forma meio atravessada na Segunda Guerra Mundial, né? Então, o que chegava até aqui. Então, agora imagina, hoje em dia, né, com guerras pipocando, né, a gente tem guerra da Ucrânia, vamos falar das mais famosas, né, guerra da Ucrânia, guerra na faixa de Gaza, sem contar as guerras civis inúmeras que acontecem na África, e com o componente de informação imediata que a gente tem. Então, isso tende a se densificar de uma forma muito mais rápida. E essa informação fica ainda mais densa do que era naquele momento. E como o Eduardo estava falando, eu não sou muito boa de números não, mas ele é melhor. Naquela época eram 2 bilhões a população mundial. Hoje em dia nós temos 8 bilhões a população mundial. Então, toda essa massa densa de informação, de projeção mental, né, tanto nesses dois mundos. E dessa maneira, o que acontece? Né?
de acordo com essa densidade mental, com essa vibração mental que nós temos, fica às vezes até um pouquinho mais fácil da gente compreender, porque está muito mais evidente essa interação dos multiversos. A gente sentir essas vibrações dos vários mundos que nós temos ao nosso redor, por conta dessa grande densidade mental que nós temos. E, né, os espíritos que desencarnaram, né, naquele momento, né, nesse momento também nosso aqui, eles não podem mais morrer novamente, mas eles vão fazer o quê? Eles vão entrar num vasto desequilíbrio mental em decorrência desse pensamento de guerra, esse pensamento obstrutivo que eles têm, desses conflitos, né? E não vamos falar só de guerra, né? Vamos falar dessa intransigência, dessa intolerância em todos os sentidos, religiosa, política, essa segregação que nós temos hoje em dia, em que assim a gente não pode, a gente tem que tomar partido, a gente tem que ser partidário de alguma situação, tanto nos termos de religião, como nos termos de política, como nos termos de chefia dentro do trabalho, tem que tomar um partido, gerando ainda mais, ficando ainda mais agressiva essa segregação que nós temos e intolerância que nós temos nos dias de hoje. Isso também é uma forma de guerra. Não precisa ser só a guerra crua, vil, que nós temos de armamento, matando pessoas, né, dizimando nações, destruindo nações, né, essa intolerância e segregação que nós vivemos nos dias de hoje também. Aí, continuando, né, multiplica-se o número de necessitados que recorre ao posto, continuou indagando o nosso orientador. Então, Aniceto continuou perguntando, né? Só que Aniceto, né, ele é conversa fiada, né? Vou te contar. Ele sabe de tudo isso, ele sabe dessas coisas, ele sabe qual será a resposta. Mas por que ele pergunta? Porque Vicente e André Luiz não sabem disso. Então, é uma forma justamente que ele encontra de fazer todos participarem das conversas e se atualizarem dentro desse processo de evolução espiritual. Então, por isso que Aniceto pergunta para Alfredo essas notícias, vamos dizer, né? Aí, continuando, enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. Noutro tempo, nossa paisagem se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas agora, ou seja, né, uma quantidade imensa de espíritos desencarnados e em desequilíbrio, um desequilíbrio mental, porque os tempos, né, como a gente estava falando, estavam difíceis, essas vibrações densas por conta da realidade daquela época, daquele momento, e, mais uma vez, exatamente igual ao que nós estamos passando hoje. O que é essa guerra, né? Essa destruição, tanto física, como mental, como emocional. As intolerâncias religiosas, como a gente já falou, tudo que causa essa segregação.
E aí, chega no mundo espiritual, o quê? Como que estão esses espíritos quando eles chegam no mundo espiritual? Totalmente desconstruídos, né? Em frangalhos. E o que a gente pode fazer para que a gente mude esse tipo de vibração? Até comentando mesmo com o Eduardo, hoje a gente estava comentando que há muito tempo a gente não assiste um noticiário de jornal, essas notícias densas que a gente vê na televisão, no jornal, e não numa forma de nos alienar, porque não tem como a gente se alienar nesse momento, mas para que a gente não se contamine com essa grande massa de informação violenta que nós estamos passando, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Né? E de que maneira que a gente pode fazer, né, para mudar, para se proteger? Como que a gente pode se proteger dessa enxurrada, essa avalanche de informações densas que chegam até a gente, essas informações violentas que chegam até a gente? Como né, disse, né, o apóstolo Paulo, né, a gente deve colocar o capacete da fé. Ou seja, blindar a nossa cabeça, blindar os nossos pensamentos, proteger a nossa mente. Como? De que forma que a gente pode fazer isso? Oração. Oração. A cada momento que chega uma informação atropelando essa nossa rotina, né? Serenar a mente, acalmar o coração. E uma oração breve que seja, sabe? 10 segundos de oração, enviar um pensamento mais elevado, um pensamento mais puro. Uma oração que seja... E sabe para quem? Para os dois lados. Porque não existe certo e errado nessa vida. São pontos de vistas, eles ficam se degladiando um contra o outro, e a gente, no meio, só absorvendo essas informações. Então, nesse momento, antes de deixar qualquer tipo de emoção tomar a nossa indignação, que é isso que acontece, a gente se desestrutura vendo TV, vendo noticiário. Aqui em casa agora a gente só assiste dorama, sabe? Esvaziar a mente, né? Acalenta o coração. O bem vence o mal, espanta o temporal que nem He-Man, sabe? Para não ficar essa informação densa junto da gente. E elevar o pensamento em oração para acalmar essa nossa mente. E com isso, a gente vai estar fazendo o quê? Emitindo bons fluidos para as duas partes. Para que elas se amainem. Porque quem sofre é justamente quem fica nesse meio, nessa encruzilhada. Continuando. Nesse instante, Ismalha pediu licença para dirigir-se ao interior. E como Alfredo fixasse os olhos nos meus, aventurei-me a considerar. Ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Ele e Aniceto sorriram quase a um só tempo, falando-nos o administrador. Ah, meus amigos, por enquanto,
não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Ou seja, Alfredo está falando aqui que ele e a esposa, eles não vivem juntos. Por que será, né? Que eles não vivem juntos. Então, ele fala aqui que eles têm esse compromisso da união eterna, mas que ele, Alfredo, ainda não merece a presença contínua da esposa dele. E ele fala essa frase que eu achei muito interessante, né? Que ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Ou seja, né? O yin e o yang, um complementando o outro. Que fala que os opostos se atraem, né? Mas não como opostos, mas que um sempre complementando o outro. Um razão e a outra emoção. Ela, no caso, a bondade celeste, a evolução espiritual, como a gente vai ver. E ele se trata justamente dessa realidade humana. Depois de pequena pausa, prossegui com gentileza. Aniceto conhece a história. Vocês, porém, a ignoram. Sentir-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças, com benefício duplo. Aliviarei o coração uma vez mais, contando minhas falhas, e vocês dois, que talvez tenham em breve novos serviços na terra, aproveitarão por certo alguma coisa das minhas experiências. Olha só, gente, ele está mostrando que o que aconteceu para ele foi muito duro. Foi muito marcante. Porém, ele se sente bem em falar o que aconteceu. Ou seja, a cada vez que ele fala, ele alivia o coração dele. Então ele não se importa em falar. Porque ele vai aliviando o peso que o coração dele está sentindo. Mais ou menos como funciona uma sessão de terapia. Às vezes a gente precisa colocar para fora aquelas situações, aquelas emoções, aquelas cenas que aconteceram na nossa vida e que nos machucam de alguma maneira. Mas a cada vez que a gente exterioriza, coloca para fora aquilo que está acontecendo, isso serve para aliviar a nossa dor e fazer com que a gente escute o que está acontecendo, para daí tirar até, às vezes, aquele peso maior que existe. Para poder refletir sobre tudo o que aconteceu e metabolizar como que vai ser o daqui para frente. O que passou a gente não pode mudar mais. Mas o daqui para frente é uma nova construção. E ele se sentia bem em fazer isso. E não mostrou objeção em contar a história para André e para Vicente. Ismália e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitavam-nos a aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais
e longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, ou seja, ele não era nem bom esposo, nem um bom pai, né? Não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus me enviaram no círculo doméstico. Então, ele já está falando, né? Que ele começa a contar a sua história da última encarnação. E, pelo visto, ele era um comerciante com muitas posses, casado com Ismália, que era uma boa esposa, né? Porém, ele era um marido e um pai relapso. Não dava a atenção necessária ao lar que ele vivia. Ismália, porém, era a providência da nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude a qualquer tempo será atormentada pelo vício. E minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum. No campo monetário, minha esposa sofreu em silêncio a perseguição dele por alguns anos consecutivos. Não foi pouco tempo, foram alguns anos consecutivos. E quando o meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero, buscou envenenar-me o espírito desprevenido. O amigo viu que não iria conseguir nada com Ismália, então ele começou a infernizar a mente desse amigo fraco, desprevenido. Porque ele já era um pai relapso, um esposo relapso. Ele não estava vigiando dentro da sua casa. Ele estava, como ele disse aqui, desprevenido. E quando meu desventurado desprevenido começou por advertir-me quanto ao procedimento dela, atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas. Ele não conseguia nada, ele começou a inventar histórias para minar a confiança de Alfredo. E aí Jesus fala, né? Prudência das serpentes. Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa. Vigiai e orai. E Alfredo, ele não se protegeu. Pois ele acreditava, porque ele acreditava naquele amigo dele. E se envolveu nessa conversa fiada que o amigo estava entregando para ele. Amigo, né? Fica até feio falar uma coisa dessas. Amigo, muito amigo. Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismália nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim. E atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. E aí Ismália ficava quieta, aguentando tudo aquilo sozinha, porque, como eles eram muito amigos, ela não tinha coragem de se manifestar. Vamos nos lembrar que isso se trata de 1940. Onde nós tínhamos uma sociedade patriarcal, em que a mulher não tinha voz, e esse indivíduo que ele chamava de amigo,
né, esse sócio, tinha uma intimidade muito grande com ele. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora de meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Ele ficava escutando a conversinha fiada fora de casa. Quando ele chegava em casa, ele entrava já como um saci ali dentro. Agressivo, rude. Ele se tornou uma pessoa intolerante em decorrência do ciúme que ele começou a sentir, que começou a o consumir, e cego, porque ele não chamava nem a esposa para conversar sobre aquilo que estava acontecendo. Olha o orgulho. Ficou envolvido naquelas fantasias mentais que o dito amigo construía na cabeça dele, colocava dentro da cabeça dele. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismália chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu certa noite ao lado de nossos aposentos particulares como vulgar ladrão às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Muito amigo, né? Penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismália levantou-se receosa da minha saúde mental, mas não lhe atendi os rogos, procurando como louco o conspurcador da minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo e, antes que eu pudesse agarrá-lo, no meu ódio infrene, saltou a janela, alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, mas nada consegui. Regressei ao quarto e, para acúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuasse meus sentimentos terríveis. Ele chegou em casa. Ismália não sabia nem o que estava acontecendo, mas já tinha toda a fanfic ali formada. Já tinha todo o ensejo, né, feito. Já tinha um ator ali. Já tinha um homem que se vendeu para fazer aquela encenação. E com isso destruir de vez, né, a imagem de Ismália. Olhos olhos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismália, banhada em lágrimas a meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou meu braço, quase homicida. E aí a gente vê
Como ele fala, alguma coisa que eu nunca pude compreender na terra. Ou seja, até neste momento, nós não estamos sozinhos. Porque se fosse depender da vontade dele, ele teria cometido um feminicídio naquele momento. Mas alguma coisa que ele não sabe o que foi, o segurou. Não o deixou fazer isso. Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismália, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Ou seja, naquela época, né, filhos eram posse do pai. A mulher, a esposa, ela era uma governanta do lar. E o que ele fez então? Ele tomou os filhos e mandou Ismália de volta para a casa dos pais. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um paquete para a Europa. Pegou um navio e foi embora. Deixou os filhos aos cuidados de uma governanta e foi embora para a Europa, onde me demorei mais de 3 anos. Nunca me propus a verificações sérias e, embora tivesse o espírito incessantemente atormentado, omitindo os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Certo dia, recebi uma carta lacônica na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos entre a saudade e o abandono, Ismália fora acolhida pela tuberculose, falecendo em terrível martírio moral. Ele ficou lá na Europa durante 3 anos. Nos últimos 2 anos, Ismália, sofrendo, adquiriu tuberculose. E a tuberculose naquela época ela não tinha cura. Vamos lembrar que o advento da penicilina, ela se deu justamente nessa Segunda Guerra Mundial. E a tuberculose, ela é tida como a doença dos apaixonados, né? Dos boêmios, sofriam de amor. E a gente sabe que esse acometimento pulmonar, as doenças do pulmão, elas são relacionadas a uma tristeza profunda. E olha só, ela morreu de amor. Ela morreu por tristeza. Por isso, por injustiça. Ela foi injustiçada, pagando por alguma coisa que ela não fez. Deliberei então a volta. Fixei-me novamente no Rio, eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros, ou seja, foi passando tempo por aí, hein? Quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante, o infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que, infelizmente,
não pude conceder. Transformei-me então num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar de alguma sorte a injustiça. Mas a morte não me deu ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados, em tristes condições espirituais. Eu imagino que deve ter sido tristes mesmo, porque daí ele chegou lá no plano espiritual desestruturado, cheio de remorso, se sentindo até como o próprio assassino da esposa. Olha a culpa que ele foi carregando. Eu fico pensando também que para esse amigo chamá-lo no leito de morte é porque ele estava sendo consumido também por uma culpa muito grande, né? Porque senão ele ia levar esse segredo para o túmulo. Ele só ia descobrir quando estivesse lá em nosso lar o que tinha acontecido. Nesse instante, fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não mereci a bênção da união sublime. Olha só. Quanta coisa que ele estava carregando nesse coração. Quanta culpa. Ismália segue-me de perto, mas tem residência num plano superior que devo esforçar-me por alcançar. Ismália, como espírito mais evoluído, ele tá. Por isso que ele fala que ela é um anjo celestial. E ele, né, possuidor dos sentimentos humanos. E ela, como espírito superior, ele tem que se esforçar para subir até ela. Desde muito, dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro. Consagrei-me aos ignorantes e sofredores, e minha santa Ismália vem até aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar-me nas lutas. Ele ficou nesse posto de socorro justamente para resgatar o próprio desequilíbrio. Então ele está ali para resgate próprio. Resgate da falta de bom senso, o resgate da precipitação que ele teve, resgatar a confiança. Um minuto? Derruba e entra de novo. Então vamos, falta só um minuto, vamos derrubar e aí a gente continua.
continuando. Faltam dois. Faltam dois chegar. Falta Daniel e o Éder. O Éder tá aí. Aqui? Uhum. Falta Daniel. E não tá muito aqui. Ivani? Tá aí. Tá. Ela de fora. Ela. Ivani. Não, tá aqui embaixo. Tá aqui. Ok, vai continuar. Vamos. Aí, continuando, então, só fazendo uma breve retrospectiva, ele está ali naquele posto de socorro para que ele faça o próprio resgate. Resgatar, né, o equilíbrio, que ele chegou ali totalmente desequilibrado, a falta de bom senso, precipitação, confiança nele mesmo, né? Porque tudo isso daí foi mexido. A confiança é uma coisa que a gente leva anos para adquirir, mas que em 2 minutos ela é quebrada. E para a gente consertar isso de novo, fica muito mais difícil. Confiança é uma coisa, né, que é cultivo. Ela é cultivada no decorrer da nossa vida. Então, ele estava ali justamente para resgatar tudo isso dentro dele. De que maneira? Ajudando aqueles desesperados que se encontram ali no umbral. Lembrando que ele está num posto de socorro. Ajudando o próximo é a melhor maneira que a gente tem para segurar, consertar as nossas feridas. Mas não poderia ela transferir-se definitivamente para aqui? Indagou Vicente, tão impressionado como eu, com o romance comovedor. Alfredo sorriu e falou: sei que Ismália tem trabalhado para isso, mas seu ideal de união eterna é idêntico ao meu. Entendo as circunstâncias de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Mas não ignoro que foi advertida por nossos maiores sobre as minhas atuais necessidades de esforço e solidão. É dos espíritos superiores ajudar os mais necessitados. É dos espíritos superiores ir até os necessitados, os inferiores, os menores. Descer para ajudar os menores. Mas o que os espíritos superiores querem neste momento é justamente que Alfredo se esforce para chegar ao mesmo nível de Ismália. Então, ele tem essa necessidade de esforço e solidão
Por quê? Porque ele foi ingrato com todas as bênçãos que foi dado para ele enquanto ele estava encarnado. Ele tem que aprender e exercitar essa constante de gratidão. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Veja só, ele não era um bom marido, não era um bom pai. Quem é que, em sã consciência, vai deixar os 3 filhos aos cuidados de uma governanta e partiu para a Europa? Ficou lá 3 anos. Ele sequer conversou com Ismália. Sequer tomou satisfações. Ele ficava naquele joguinho de indiretas para ver se ela caía em alguma contradição. Não quis saber a versão dela. Agiu de forma precipitada. Ele fez uma somatória de lambança, uma somatória de erros. E não foi só o mau amigo, não. Ele já era mau marido, ele já era um mau pai. Ele se tornou vulnerável a essa investida do amigo. Ele não era vigilante. Então agora, o que precisa acontecer? Ele precisa se esforçar para chegar aonde Ismália está. Porque ele desperdiçou esse momento de construção que eles já tinham juntos. Eles eram, vamos colocar, eles já tinham esse compromisso de amor eterno. Eles já vivenciavam esse compromisso de amor eterno. E ele desprezou esse momento. Por fraqueza emocional, por imprudência, por precipitação, por arrogância e orgulho. Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir, e por esse motivo ainda não recebemos a devida permissão para os definitivos consórcios espirituais. A gente paga caro por ser ingrato, viu? Se é uma coisa que, assim, faz a gente, assim, ficar pianinho, é a ingratidão. Se é uma coisa que tem o retorno imediato, essa lei de retorno, ela acontece imediatamente, é com a ingratidão. E principalmente com a ingratidão das bênçãos de Deus. A gente precisa aprender a desenvolver essa gratidão. Agradecer a todo momento, todas as coisas. A gente tem problemas, a gente tem conta para pagar, a gente tem 1000 situações que acontecem na nossa vida. Mas se a gente colocar numa balança, as bênçãos, elas ainda serão maiores. E mesmo que não fosse, essa que a gente tem,
essas bênçãos que a gente tem que aprender a agradecer a todo momento. E aí, observando-nos a emoção, concluiu: estou resgatando crimes de precipitação. Ele já sabe, tadinho. Ele já sabe o que ele tem que fazer. Né? Vamos dizer até porque ele já está até num posto de administrador de um posto de socorro. Então, esses crimes de precipitação dele, né, foi o quê? Agir com a cabeça quente. Quantas vezes a gente já não escutou na vida inteira de que esfria primeiro a cabeça para depois tomar qualquer decisão? Não vamos tomar nenhuma decisão com a cabeça quente, porque a cabeça quente nos cega. A gente age por impulso. Serenamos o coração, devemos pedir conselho, conversar com alguém, fazer, como psicólogo ali, conversa com alguém como ele fez mesmo para aliviar a dor do coração, coloca para fora, escuta a sua voz para refletir melhor. E aí sim, tomar uma decisão, tomar uma atitude. É forte isso. Estou resgatando crimes de precipitação. Pela impulsividade delituosa, perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. A impulsividade foi justamente o maior perigo dele. Pela impulsividade, a gente consegue destruir, que nem a confiança, né? O que a gente levou anos para construir. Pela impulsividade, a gente destrói a confiança, né? A proximidade, a segurança. Então, é sempre a gente respirar fundo, serenar o coração, manter o equilíbrio emocional, para que a gente não caia nesse crime de precipitação. Conforme ouviram, não matei nem roubei ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. Ou seja, ele se tornou o maior inimigo dele mesmo. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Calúnia, ela não pega inocente, não. Ela só vai pegar aquela pessoa que está invigilante. Ela só vai pegar quem não tem mais o que fazer. Ela chega nos ouvidos invigilantes e nos olhos desprevenidos, como ele falou. A gente só escuta calúnia, maledicência, quem está sintonizado nessas mesmas vibrações. E assim a gente se torna vulnerável e desprevenido. Porque se a gente trabalha no bem,
se a gente se esforça para fazer o bem, a gente não tem tempo para maledicência e nem para calúnia. E assim a gente terminou o capítulo de hoje. Alguma coisa, amor? Fala alguma coisa assim. Podem abrir os microfones para conversar, tá? Inês pode falar. Oi. Essa leitura de hoje me remeteu à situação do senador Públio Lentulus, né? Com a Lívia, que foi a mesma história, né? O senador foi envolvido por calúnias, né? A respeito da mulher. Aí ele maltratava a mulher, afastou ela da filha, que era uma pessoa que precisava muito dela, né? E a mulher dele era totalmente, conheceu Jesus, ficou totalmente voltada para Jesus. Ele teve um encontro com Jesus, mas não soube aproveitar isso, né? Então ele desprezou a mulher, né? Por conta de calúnia, que o que diziam ser amigos do senador foi os próprios que envenenaram ele contra a esposa, né? Isso está no livro há 2000 anos, né? Há 2000 anos. E ele também só veio reconhecer que tinha sido caluniada, que tinha feito a separação dele para com ela depois da morte dela, né? Que ela acabou entrando no lugar da serva e foi atacada pelos leões, né? Então, quando ele viu essa situação, que reconheceu a mulher ali naquele meio, tentou desesperadamente tentar salvá-la, mas também não conseguiu. E aí veio o remorso, né? Quer dizer, uma história muito parecida com essa do Alfredo, né? O que aconteceu lá na época do Cristo, né? E depois aconteceu essa do Alfredo, uma história muito parecida com aquela. Me fez remeter ao livro 2000 anos. É isso. E falando no livro 2000 anos, só, né, vai sair justamente um filme das vidas de Emmanuel, né? Que justamente o senador Públio Lentulus, ele foi uma das vidas de Emmanuel, né? Sim. Aguardaremos ansiosos. Depois ele teve, ele relatou 50 anos depois de 2000, né? Que também foi, mas já foi uma outra encarnação dele, que, né, ele já vinha buscar reparar já o que tinha acontecido antes, né? E aí foi indo, né? Mas vai ser maravilhoso, né? O filme, se contar várias etapas do que ele passou também, né? É isso. Só quis fazer esse parente que foi, assim, do começo até o fim, muito igual, né, do que aconteceu com ele, com o irmão. Só quero lembrar que quando o Alfredo, né, comenta com os três, no caso, de como que está sendo trabalhoso no Porto de Socorro, vamos lembrar que isso é aqui no Brasil, não é na guerra, né? É durante a guerra, mas é aqui no Brasil. Então, imagina que se eles
estão tendo esse problemão para resolver com esse desencarne dos espíritos que estão psiquicamente assim, bem densos, né? Imagina as colônias na Europa naquela época, então. Como que não teriam sofrido também os trabalhadores daquela época, né? Dos espíritos que estavam lá, auxiliando. Lá sim tinha aquelas atrocidades de estupros, né? Os soldados, as crianças, matanças. Então, olha quantos espíritos lá na Europa desencarnando sem saber por que tinham, né? Porque tinham passado por aquilo lá. Enquanto que aqui no Brasil, que ele relata o que estava acontecendo no posto de socorro, era muito mais gerado de pensamentos, né? E talvez pensamentos, como o Eduardo falou, hoje, se acontece alguma coisa, se um foguete, uma bomba cai na Espanha, a gente sai 30 segundos depois, já está no Instagram, né? Todo mundo já sabe. Então, a dificuldade que, se a gente pode pensar, dos espíritos desencarnados, dos espíritos trabalhadores, no caso, hoje, com mais de 8 bilhões de habitantes que tem a Terra, naquela época era 2 bilhões e 300, é muito mais, né? É 4 vezes a mais, levando em conta que essas questões psíquicas, hoje, e a gente sabe disso porque hoje nós estamos tendo problemas assim de depressão, de ansiedade e tudo mais, muito, muito. Então, vamos imaginar que esses postos de socorro que estão bem próximos de nós, né, da crosta, como que eles não ficam, né? Como que aqueles espíritos, né, que quando eu falei do muro, quando eu iniciei, uma das coisas que o André Luiz também chamava a atenção, que fora do muro era tudo umbral, né? Todos aqueles espíritos sofredores. Aquele muro dividia tudo aquilo lá, né? Então imagina só esse muro como deve estar hoje, né? Quer dizer, bem mais alto, né? Bem mais alto, com caco de vidros em cima, né? Porque eu vou te falar, o que deve ter de espíritos querendo pular o muro, literalmente, né? Então, é algo para a gente pensar também, né? Porque não digo que era mais fácil naquela época, na década de 40, para as equipes de socorro, né? Mas hoje eu acredito que essa informação densa, psíquica, né, negativa, é muito maior hoje. Até por causa de toda essa comunicação, né, muito rápida na internet, todas as informações vêm, né? E uma das coisas, uma frase, né, que eu achei interessante desse texto também, que é preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar de novo as bênçãos de Deus. Até hoje, a gente só dá valor a algo quando a gente perde. Até hoje, o ser humano é assim, né? Só dá só sente o verdadeiro valor quando realmente ele perde aquilo lá. Então, a gente não pode menosprezar, né? A gente tem que sempre valorizar o que temos, porque por mínimo que seja, ele é muito valioso, né? Nesse caso, para ele, era muito, né? Não era mínimo, não era muito, que era a esposa dele, né? Mas eu acho que o ser humano ainda precisa, né? Nós, encarnados, precisamos muito de dar valor às coisas, porque a gente perde muito fácil, né? Quando a gente não dá valor, então perde, né? Só que para você resgatar de novo, é um peso muito grande, é uma corrida muito grande, tem que fazer um esforço muito grande. Então, era isso para lembrar, né, que eu acho que uma das coisas são o número de habitantes que tem o planeta e que, se eles sofriam aqui no Brasil, imagina lá os coitados lá na Europa, como que estariam essas equipes de resgates aí, né?
Mas uma coisa também muito interessante é que ainda há 2.000 anos, né, e 2025 anos, há quantos anos já não passou, né? De 1945, já 80 anos. E as pessoas ainda não têm noção dessas causas, né? Vamos dizer assim. Quantos homens, eu falo homens porque o número é maior de feminicídios, quantos homens não acabam matando, espancando a esposa, às vezes por uma fofoquinha, né? E então ainda não tem essa noção não tem essa noção de procurar a verdade, né? E ainda se envolve com essas fofocas, né? Vamos dizer assim. Quantas mortes ainda não existe ainda hoje, né? Por falta desse conhecimento. Então, eu acho que quando a gente pode estar orientando algumas pessoas quanto a isso, através de estudos, através de palestras, através de movimentações, eu acho que é importante, né? Para que diminua essa taxa, né? De acabar tentando fazer justiça com as próprias mãos e a maior parte das vezes sem ter um motivo lógico, mas sim através de uma calúnia, de uma fofoca. Não sei se vocês concordam com isso, mas é o que veio na minha mente. Tá sem microfone, Eduardo. Eu não sei se todos leem, mas a Adriana escreveu aqui, né? Com inteligência artificial vai ficar bem pior ainda. Bem pior, ou ainda foi o que eu falei. Eduarda tá sem microfone, também tá fechado. Não, eu estou falando com a Eduarda por isso. O Alfredo, né, ele não era nem uma flor que se cheire, né? Mas não quero defendê-lo. Mas ele também foi vítima, né, do sócio, né? E aí complicou mais ainda para ele, né? Mas é bom saber, né? É um capítulo triste, né? Mas é bom saber que a espiritualidade, né, tá lá para ajudar, né? E no caso, né, os entes queridos, né, que estão num grau mais elevado, também estão lá, né? Então isso consola bastante a gente. Mas a gente não vai errar por causa disso, né? Mas vamos tentar, né? Seguir no caminho certo, né? As orações, orar sempre, vigiar, né? Eu acho que é o caminho. É isso. Com certeza, Sheila, é isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Marcão, pode falar. Acho que assim, trazendo o capítulo assim
o que a doutrina nos explica, né? Eu acho que é um exemplo muito claro, assim, que os obsessores, eles não estão só no plano espiritual, né? A gente sofre obsessão aqui dos encarnados, né? Às vezes até a gente mesmo acaba sendo o nosso próprio obsessor, né? Então é importante a gente, como a Eduarda disse, né? Você sempre orar e vigiar, né? Então, tá sempre atento, principalmente, eu acho que esse tipo de situação acontece quando a gente mesmo equilibra a nossa frequência, né? Sintoniza a nossa frequência, e aí, de uma forma ou de outra, a gente acaba deixando a guarda baixa, né? Então, dessa forma, a gente abre caminhos, não só para os desencarnados, mas também para os próprios encarnados, né? Eu acho que é muito simples quando a gente traz isso de uma forma clara, né? Que os espíritos são todos iguais, né? Como tem gente aqui com intenção boa, que quer ajudar, também tem pessoas que você não confia em todo mundo, né? E a única diferença é que a gente tem um corpo e eles não, mas do lado de lá também, né? Então, acho que é muito nítido, muito claro que quando a gente abre as nossas defesas, né? Quando a gente vibra de uma forma não muito boa, a gente atrai isso, ou encarnado ou desencarnado, a gente está sempre deixando com que essas vibrações ruins, essas influências negativas se aproximem da gente, e a gente às vezes perde a nossa encarnação, às vezes por uma falha muito, uma falta de atenção, né? Legal, Marco. Essa lembrança de que existem obsessores aqui encarnados ainda foi boa mesmo. Isso aí. Eu peguei um trecho aqui do livro do Bezerra de Menezes e de Valdo Franco, Jesus e Nós. O capítulo se chama A Era da Luz. O espiritismo que hoje nos chega, abençoado, é a resposta dos céus aos veementes apelos da terra. Neste momento grave, quando nós, criaturas humanas, sentimos-nos defraudados, angustiados, entorpecidos, o mundo espiritual abre suas comportas e derrama sobre nós a taça da misericórdia. Não mais a dissensão nem o desequilíbrio, a amargura ou a rebeldia. Vertem dos céus em direção à terra as respostas divinas, abençoando nossas vidas. Jesus, meus filhos, ouve o apelo e, sentindo a compaixão, alonga as mãos de bondade para conduzir-nos pela senda estreita da iluminação. Facécias, apelos, facilidades, ilusões medram em abundância pelo caminho, enquanto a nossa estrada é assinalada pela urze, calhaus e o cipoal denso se novela em nossos pés. Nesse transe, sua doce voz à distância, à frente, chama-nos e repete: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vindem a mim, vós que estáis comprometidos com o evangelho do reino, e que firmastes o compromisso de recomeçar na seara de luz. Não relacioneis dificuldade nem problemas, incompreensões nem desditas. O nosso modelo é alguém que recebeu como prêmio uma cruz e possui uma glória de uma coroa de espinhos. O nosso ideal é trabalhado no silêncio da renúncia, a fim de que estrelas luminíferas anulem a noite
iluminem a noite da humanidade. Desse modo, meus filhos, surge a madrugada nova, apontando o rumo. Equipai-vos de amor. Os vossos seres queridos que vos anteciparam na viagem estão aqui conosco, cantando o hino de exaltação à vida e ajudando-vos na hora difícil. Sede fiéis, pois sois candidatos à renovação do mundo, começando pela vossa própria renovação. Não temais nunca. Somente vos acontece o que é necessário para a nossa evolução. O Mestre nos ama e aguarda a nossa decisão. Permanecei, pois, intimorados da senda libertadora, certos da vitória final. Este novo período que ora se inicia é a hora da luz perene. Alegrai-vos por ter sido fiéis aqui, abrindo espaços para o que virão depois. Bezerra de Menezes. Obrigado, Sérgio. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Deixa eu dar um recadinho, que eu me recordei agora. Amanhã, no Teatro Eva Vilma, vai estar passando a peça do Allan Kardec. Então, quem ainda não assistiu e gostaria de assistir, amanhã às 8h30, no Teatro Eva Vilma. Obrigado, né? Legal. Legal. Então, gente, uma boa noite a todos, bom descanso, bom final de semana. Boa noite para todos. Semana. Até mais. Tchau, boa noite. Bom final de Boa semana. noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite, Nelson.